Amigas, amigos, olá! Pensando na preparação para os exames vestibulares, vamos começar agora uma revisão com alguns temas importantes ligados a alguns grandes vestibulares nacionais. Então eu pensei em fazer o seguinte, pegar as provas antigas de vestibulares, em especial a FUVEST, mas também as provas da UERJ e da Fundação Getúlio Vargas, que são provas de excelente qualidade, e fazer uma averiguação de temas que foram importantes nos últimos anos e que têm perspectiva de serem trabalhados agora no vestibular 2023. Então, separei os seguintes temas dos últimos anos: o problema da grilagem de terras, inclusive com o cadastro ambiental rural, o problema da descentralização das atividades econômicas no Brasil ao longo do século XX, consequentemente, as tensões relacionadas a esses problemas, como, por exemplo, conflitos agrários, questões ligadas aos povos indígenas, aos povos originários na região norte do Brasil e assim sucessivamente. Ainda nessa mesma toada, a questão de grupos minoritários na sociedade, minorias que são discriminadas, que são marginalizadas, também vem aparecendo com certa força nos exames vestibulares. Ainda na questão do preconceito, a sua sistematização na forma política de extrema-direita na atualidade também tem aparecido nos exames vestibulares. Para tanto, então, nós vamos dar sequência a partir de agora na nossa revisãozinha FUVEST 2023. E como eu disse, não apenas a FUVEST, tá certo? Temos aqui questões de outros exames vestibulares da UERJ e da FGV, e para quem estiver fazendo provas de vestibular agora no final do ano, esses temas são bastante importantes, são bastante interessantes, então merecem a atenção dos vestibulandos. Vamos começar então com o tema da descentralização das atividades econômicas no Brasil. Isso se desenrolou com a industrialização ao longo do século XX. Nós temos alguns marcos deste processo que eu coloquei aqui no slide em uma espécie de linha do tempo. Com Vargas, em 1937, a criação do DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Em 1938, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai viabilizar a produção de conhecimentos necessários para que haja o processo de interiorização das atividades econômicas do Brasil, das populações brasileiras. Só sabendo como se comportam do ponto de vista físico, econômico, demográfico as áreas interiores, é possível efetivar este processo de interiorização. E ainda em relação à região amazônica especificamente, ela ainda não se chamava região amazônica via IBGE, mas o que a gente viria a chamar de região amazônica pelos complexos regionais. Região norte do IBGE, o Vargas vai criar em 1953, e portanto no seu governo eleito, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Esse processo de interiorização vai continuar com o Kubitschek, dentro do seu plano de metas, a criação de rodovias de integração nacional e a transferência da capital nacional, da capital federal do Rio de Janeiro para o interior, a criação de Brasília. Notem bem, Brasília é tida como uma cidade, um esforço de interiorização das atividades econômicas e da população brasileira. Isto é certo, mas nós precisamos pensar no motivo disto. Brasília é uma cidade que tem função fundamentalmente administrativa. Em termos de polarização regional em atividades econômicas, Goiânia tem uma força de polarização muito maior do que Brasília. Então, Brasília, com função administrativa, não atrai fluxos demográficos para o interior. Mas Brasília é a capital do país. Então, a partir da sua criação, são necessárias, entre outros, recursos de comunicação e transporte que integrem Brasília com o restante do território brasileiro e, consequentemente, nós passamos a ter a criação, por exemplo, de estradas de rodagem, que viabilizam, por extensão, atividades econômicas. Então, até a criação de Brasília, de que maneira se integraria regiões do Mato Grosso, do Pará, com o restante do território brasileiro e com o litoral. Não tinham esses recursos. Com a criação de Brasília, é possível, então, este processo de integração através de estradas de rodagem. Agora, um agricultor pode produzir soja em regiões do Mato Grosso, na medida em que existem estradas de rodagem que interligam esta região ao litoral através de Brasília. Então, Brasília não tem em si atividade produtiva que atraia fluxos demográficos para o interior, mas Brasília
capital federal, né, exige comunicação com todas as outras regiões do Brasil através de transporte e comunicação e, por esse intermédio, viabiliza a interiorização de atividades econômicas. E, finalmente, no período militar, na ditadura militar, né, a criação da Sudam, né, a transformação do SPVEA em Sudam, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Né, no âmbito dela é criada a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, e a rodovia Transamazônica. São vários esforços, portanto, de integração, né, das regiões brasileiras, criação de infraestrutura e projetos que geram fluxos migratórios para o interior, de fato, e através disso nós temos a criação da Zona Franca de Manaus, a expansão de fronteiras agrícolas, a criação de projetos agropecuários, projetos de energia, projetos hidrelétricos em regiões como o norte da região centro-oeste, o oeste da região nordeste e na região norte do Brasil, mas a ausência de instituições sólidas para inclusão social e gestão dos conflitos. E, portanto, as populações nativas dessas regiões, populações indígenas, ribeirinhos, né, essas populações vão ser gravemente afetadas por esse processo de modernização conservadora. Isso é trabalhado em questões de vestibular, gente. Olha aqui, o UERJ 2022. O governo Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, celebrizou-se pela aplicação do plano de metas que incluía a construção de rodovias federais. Temos aí fotos, né, ligadas ao processo de criação de rodovias e interiorização das atividades econômicas do Brasil. O que a UERJ queria em relação a isto? A partir da observação das fotos e dos desafios associados à plena realização de meta rodoviária, a partir da observação das fotos, um dos desafios associados à plena realização da meta rodoviária foi, segundo a UERJ, a alternativa A, integrar áreas distintas e o que não está relacionado. Povoar zonas fronteiriças. Então, o projeto, o plano de metas e as estradas de rodagem não eram especificamente para povoamento de áreas fronteiriças. Isso, por exemplo, seria objeto dos programas de vigilância da Amazônia, o CIVAM, na década de 1990, mas não do plano de metas nos anos 1950. Na alternativa C, contratar profissionais locais, não tem relação, e garantir investimentos estrangeiros, não através do plano de metas e interiorização regional, por exemplo, abertura econômica para a chegada de multinacionais, como a Volkswagen, que vai se instalar na Grande São Paulo, né, mas não no interior do Brasil. Então, a melhor alternativa A. Não apenas a UERJ. Dá uma olhadinha, a Fundação Getúlio Vargas, em 2022. As superintendências de desenvolvimento regional tinham como objetivo diminuir as desigualdades e promover maior integração do território brasileiro. Um mecanismo utilizado pelas superintendências para cumprir esse objetivo foi... Eu estou um pouquinho grande demais, não é? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto, agora acho que ficou melhor para vocês. Então, retomando, um mecanismo utilizado pelas superintendências para cumprir esses objetivos foi, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a concessão de incentivos fiscais, o que permitiu, por exemplo, a criação da Zona Franca de Manaus. Então, através de isenções fiscais, através de criação de infraestrutura por parte do governo federal, era possível, então, que atividades econômicas até então concentradas no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, na região sudeste, migrassem ou se instalassem também em outras regiões do Brasil. Vejamos o erro das demais alternativas. Um mecanismo utilizado foi o deslocamento da fronteira agroecológica, o que permitiu, por exemplo, o maior acesso da mecanização aos campos. Então, não é a expansão de fronteira agrícola que vai viabilizar a mecanização do campo, tá certo? Então, esses dois processos não estão relacionados. Vamos ver C. A criação de áreas geoeconômicas, o que permitiu, por exemplo, a concentração da produção industrial. O objetivo era justamente o oposto, era descentralizar a produção industrial e não aumentar a concentração.
Desde dado os incentivos da produção agrícola familiar, o que permitiu, por exemplo, a maior proximidade entre produtor e o consumidor. A agricultura familiar não foi beneficiada nesse processo de interiorização de atividades econômicas. Foi o agronegócio agroindustrial o grande beneficiado, a grande produção de exportação ou de atendimento de necessidades industriais. E na alternativa E, a expansão da malha de transportes, o que permitiu, por exemplo, a construção de Brasília. Então nós temos isto, mas vejam, não relacionado diretamente ao enunciado. Aqui está melhor relacionada ao enunciado, alternativa A. Tudo bem? E eu coloquei para vocês anteriormente a ideia de conflitos no processo de expansão de atividades econômicas. A grilagem, né, é um dos exemplos de conflitos nessas regiões. E o que é a grilagem? Segundo o nosso esqueminha, vejam, a grilagem, a falta de fiscalização e flexibilização das leis alimentam uma rotina de destruição e violência. Por que grilagem? O termo vem da prática de colocar documentos em caixas com grilos para que estes fiquem amarelados, dando a impressão de serem antigos e autênticos. A grilagem envolve um processo. Vejam, grileiros identificam áreas geralmente públicas, ocupadas ou não por populações que vivem lá há gerações, com vistas a adquirir posse ilegalmente dessas propriedades para sua eventual comercialização ou ganhos em processos eventuais de desapropriação pelo governo federal, tá certo? E daí a produção de documentos falsos, né? Daí a ideia de colocar o documento em caixas para ter um aspecto amarelado, um aspecto envelhecido. As áreas que são objetos de grilagem têm relação com esses projetos de interiorização das atividades econômicas que nós vimos anteriormente, porque são áreas que tendem à valorização imobiliária. Valorização por quê? Porque haverá projetos agropecuários nessas regiões. São áreas de expansão de fronteiras agrícolas. Projetos hidrelétricos, como por exemplo Geral e Santo Antônio, como por exemplo Belo Monte, este último no estado do Pará. Então esses projetos podem gerar aumento de valor imobiliário para estas áreas que se tornam objeto de grilagem. Então nós temos aqui a primeira etapa, que agora ficou pequenininha, olha só, a segunda etapa da grilagem. 2. A terra normalmente é desmatada e loteada para venda ou especulação imobiliária. A ocupação muitas vezes se dá através de conflitos violentos para expulsão das populações que estavam ocupando essas áreas até então. Para dar aparência de uso econômico, criminosos colocam gado e se dizem proprietário da terra. Grileiros encontram cumplicidade de cartórios e ou programas do governo para legitimar a invasão e obter documentos da área grilada. Né? E na atualidade a grilagem não é feita mais com grilos, né? Então é uma grilagem, vamos dizer assim, vegana, que não causa maus tratos aos animais, não precisa utilizar grilos. Se utiliza hoje o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Vejam, o CAR não é um documento que legitima a posse da terra, tá certo? Eu tenho o meu apartamento, tá certo? E o meu apartamento é meu, eu provo isso porque eu tenho um cadastro ambiental rural do meu apartamento. Não. Então, tal qual o meu apartamento, uma propriedade rural não está regularmente de posse de uma pessoa meramente pelo CAR. Entretanto, nós sabemos que o CAR é utilizado como um recurso de grilagem eletrônica na atualidade. O que é o CAR? Está marcado aqui na reportagem da Pública, né? O Cadastro Ambiental Rural, instrumento de regularização ambiental que virou política federal pelo Código Florestal de 2012, tem sido útil a criminosos justamente no que deveria ser uma das suas maiores vantagens, o controle, monitoramento e combate ao desmatamento. Então, o que é o CAR? No Código Florestal de 2012, para haver a averiguação da manutenção da cobertura florestal nas propriedades rurais, foi instituído o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Então, é um cadastro com o qual se tem, através de fotos de satélite, a averiguação
da área utilizada, da área de cobertura vegetal nativa de uma propriedade rural e, consequentemente, o governo pode, com esses dados, fazer um monitoramento do avanço do desmatamento e aplicar as penalidades devidas através de recursos eletrônicos e geoprocessamento, tá certo? Mas aí aparecem alguns problemas. Quem emite, quem demanda o CAR? O CAR não é produzido por ação das instituições, do governo. O CAR é produzido a partir do próprio proprietário rural. O proprietário rural é que tem que fazer o CAR da sua propriedade, tá certo? Mas aí aparece um último aspecto bastante peculiar. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, não precisa ser feito, né, exclusivamente pelo proprietário de terras. Então eu posso fazer o cadastro ambiental rural do meu vizinho. Olha só que legal, eu sou solidário, eu sou um proprietário rural solidário. Então eu vou lá, faço o meu cadastro ambiental rural e aproveito e já faço o do meu vizinho também, tá certo? Veja como é flexível. Ou eu posso fazer cadastro ambiental rural de terra pública, tá? De terra pública, de terra que não tem destinação, né? Consequentemente, né, obter um documento que aponta uma relação potencial de propriedade entre a pessoa que está atuando nesse ilícito e aquela região, tá certo? Gente, atenção, o Cadastro Ambiental Rural, como eu disse, não é um documento de regularização fundiária, mas notem como ele entra na grilagem. Primeiro, o projeto de lei 2633 de 2020, que regulariza o acesso à terra, entre outros na região amazônica, envolve o uso do cadastro ambiental rural. É um dos requisitos para a regularização fundiária. E, independentemente do projeto de lei 2633, há uma condição de ordem prática. Vejam o que disse essa mesma reportagem da Pública. Maria Arlete, do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Ponta de Pedras, situado no arquipélago de Marajó, a 150 quilômetros de Belém, denuncia que o CAR tem sido usado por fazendeiros para expulsar das terras moradores ribeirinhos, disse ela. E imagine para um ribeirinho da ponta que não tem informação, ver um fazendeiro chegando para ele e dizendo que tem um documento, um CAR, de que aquela terra é dele. Muitos se apavoram e saíram da terra, afirma ela, a agência pública, tá certo? Então, sim, hoje o Cadastro Ambiental Rural é um instrumento de grilagem eletrônica, poderíamos dizer. E isso já foi bastante explorado em exames vestibulares, por exemplo, na UERJ 2022. Em 2019, a pecuária brasileira apresentou produtividade média de 1,2 animais por hectare. Contudo, no país já são encontradas áreas de criação bovina que possuem produtividade superior a 8 animais por hectare, utilizando meios mais sustentáveis como sistemas integrados. E o que a UERJ queria desse texto base? A reduzida produtividade média da pecuária nacional é explicada pela associação dessa atividade econômica com os seguintes processos: grilagem de terras públicas, implementação de cooperativas rurais não, expropriação de latifúndios ociosos eu adoraria, mas quem deveria fazer isso era a reforma agrária, e povoamento de espaços quilombolas também não. Na Fundação Getúlio Vargas, em 2022, examine a imagem, né? Terra pública. A imagem faz referência à ocupação de terras abandonadas por agricultores. Faz referência à prática de ocupar terras de forma ilegal, prática de grilagem, e não ocupação de terras abandonadas por agricultores, também não aos acordos de posse de terras com agricultores familiares, também está errado C, a proteção de terras importantes para o Estado, alternativa E, aos contratos de trabalho na terra de forma temporária. E há problemas, como a gente viu no primeiro slide, né, sobre conflitos de terras, conflitos com populações nativas, populações originárias nessas regiões. Eles se agravaram nos últimos anos. Vejam esse depoimento, vejam esta afirmação. Pelo amor de Deus, hoje um índio constrói uma casa no meio da praia e a FUNAI vem e diz que ali agora é reserva indígena. Disse ainda: se eu for eleito, vou dar uma foiçada na FUNAI, mas uma foiçada no pescoço, não tem outro caminho.
Adivinha quem disse isso? Sim, Bolsonaro em campanha presidencial lá no velho ano de 2018. Ele foi eleito? Sim. Ele cumpriu a promessa de campanha? Sim, cumpriu. Deu uma foiçada no pescoço da FUNAI. Ele fez inicialmente uma espécie de turismo ministerial com a FUNAI que vai esvaziar muito fortemente a sua capacidade de atuação. Que turismo ministerial foi esse? A FUNAI a Fundação Nacional do Índio, né, criada pelo Estatuto da Terra na década de 1960 na ditadura militar. E a Fundação Nacional do Índio estava nos anos 1990, 2000, 2010 no âmbito do Ministério da Justiça. Mas o governo Bolsonaro vai retirar a FUNAI do Ministério da Justiça e colocar a FUNAI no Ministério da Mulher, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que estava nas mãos de Damares Alves, que não tem conhecimento acerca da questão indígena no Brasil. Isso foi mostrado agora recentemente, né, na campanha eleitoral, ela falando aquelas barbaridades sobre sexo, né, retirada de dentes de crianças indígenas. Um absurdo, tá certo? Então já é um problema gravíssimo, mas ainda mais. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento era ventilado como um ministério possível para acolhimento da FUNAI, mas quem faria a demarcação de terras indígenas? Seria o Ministério dos Direitos Humanos, da Damares? Seria o Ministério da Agricultura? Isto está a cargo do Ministério da Justiça. Então retira a FUNAI do Ministério da Justiça, que é o ministério devido para fazer o processo jurídico de demarcação das terras indígenas, tá certo? E ainda ficaria vinculada a uma secretaria sob comando de um membro fundador da UDR, da União Democrática Ruralista, que politicamente joga contra a demarcação de terras indígenas. Então criou um trânsito, uma inconsistência institucional da vinculação da FUNAI logo no começo do governo, dificultando a ação da instituição. Eventualmente, a FUNAI voltou ao próprio Ministério da Justiça por ação judicial em maio de 2019, tá certo? Mas vejam, durante esse trânsito há um problema acerca de quem faz o processo de delimitação, quem faz o processo de demarcação de terras indígenas. Tudo isso ficou em suspensão devido a este trânsito ministerial. Um primeiro momento de cumprimento da foiçada no pescoço da FUNAI, tá certo? Não ficou por aqui. Asfixia orçamentária. Em 2021, o orçamento da FUNAI era gasto em apenas 30% nas chamadas atividades finalísticas. Isto é, fiscalização, demarcação, geoprocessamento para identificação das áreas de reserva de terras indígenas no Brasil e assim por diante. 70% era gasto com pessoal. Vocês podem imaginar primeiramente que, nossa, então a FUNAI era um órgão inchado, não é? Porque o dinheiro vai todo para pagar funcionários e não sobra dinheiro para atividades finais. Não, a FUNAI não é uma instituição inchada em pessoal, porque em 2021 ela tinha carência de 2.300 cargos que não foram preenchidos por falta de concurso. Isso representava por volta de metade do pessoal demandado pela FUNAI. Então notem bem, a FUNAI não tem gente para trabalhar. Metade dos seus quadros aproximadamente estão em falta, tá certo? E 70% do dinheiro serve para pagar os parcos funcionários que sobraram, não tendo dinheiro para as atividades propriamente da instituição. Mais uma manifestação da foiçada no pescoço. E uma última manifestação veio em 2020, com a nova instrução normativa. Instrução normativa é uma instrução interna que organiza os trabalhos da FUNAI. Até 2020, valia a instrução normativa número 3 de 2012. Vejam. Existe o processo de delimitação e eventual demarcação de terra indígena. Mas eu sou um proprietário rural que tenho terras nesta área que vai ser demarcada. Não tem problema. Essa propriedade vai ser indenizada, né? O proprietário vai ser desapropriado e ele vai ser indenizado pelo governo federal, tá certo? Mas o proprietário que tem uma propriedade regularizada,
Não adianta no processo de constituição da terra indígena eu avançar sobre a terra indígena e alegar que sou proprietário, tá? E a instrução normativa número 3 evitava exatamente isto. Os atestados administrativos não eram emitidos para os imóveis em área formalmente reivindicada por grupo indígena, cedida pela União para usufruto indígena, com indícios de presença de indígenas em isolamento voluntário, em processo de demarcação de terra indígena em terra indígena já homologada, tá certo? E isso era justamente para evitar a grilagem de terras, tá certo? Então está havendo um processo de demarcação. Eu alego que eu sou proprietário naquela região. Quando a terra indígena for demarcada, eu tenho que ser indenizado. É uma manifestação de grilagem de terra, tá certo? E ainda pior, o processo de demarcação de terra indígena visa proteção das populações indígenas. Se a terra indígena em processo de demarcação é objeto de grilagem, como a gente viu nas etapas anteriores, essas populações indígenas vão ficar expostas a uma sobreviolência durante o processo de demarcação. Então, o processo de demarcação de terra indígena estaria cumprindo uma função oposta, expondo essas populações à extrema violência. A instrução normativa número 3 de 2012 evitava esses problemas, mas isto foi substituído pela instrução normativa número 9 de 2020, com um novo documento. Criou-se um novo documento, Declaração de Reconhecimento dos Limites, e essa declaração de reconhecimento de limites não é emitida apenas se a terra indígena já foi homologada, tá certo? Então, veja, durante todo o processo de constituição da terra indígena, então esse documento pode ser emitido, com vistas, então, à manutenção do processo de grilagem nas terras indígenas que estavam em processo de demarcação, aumentando a exposição à violência a essas populações originárias. Esse tema foi objeto de questões dos vestibulares recentemente, Fundação Getúlio Vargas, a exposição Amazônia, do fotógrafo Sebastião Salgado no Sesc Pompeia, São Paulo, 2022, tem o objetivo de alimentar o debate sobre o futuro da floresta amazônica e das comunidades indígenas brasileiras em uma fase de aumento do desmatamento do bioma amazônico, que foi 56,6% maior entre agosto de 2018 e julho de 2021 do que entre agosto de 2015 e julho de 2018, segundo estudo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Temos uma das fotos do Sebastião Salgado na exposição. O que a Fundação Getúlio Vargas queria acerca desse tema a respeito do aumento do desmatamento do bioma amazônico em anos recentes, é correto afirmar, a Fundação Getúlio Vargas dizia a redução das ações de combate e controle às atividades ilegais, como garimpo fluvial de ouro com uso de mercúrio no Rio Madeira. É um exemplo. As outras alternativas estão erradas. A extinção de órgãos de fiscalização, como o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Estes órgãos foram esvaziados, mas eles não foram extintos, eles continuam existindo. B de bola, a criação do Fundo Amazônia para financiar iniciativas extensivas de exploração dos recursos naturais da região em articulação com o mercado externo. O Fundo Amazônia não tem esse objetivo. O Fundo Amazônia foi uma proposta da Noruega, sendo a Noruega e a Alemanha os dois governos que têm a maior participação no Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia envolve doações de países estrangeiros. Doação, não é empréstimo. É dinheiro doado ao governo brasileiro para praticar ações de redução do desmatamento e proteção das populações originárias, das populações tradicionais da região da floresta amazônica, tá certo? Mas a partir de 2020, esses recursos do Fundo Amazônia passaram a ser bloqueados. Os governos da Alemanha e da Noruega decidiram que eles continuariam fazendo as doações, mas o dinheiro ficaria bloqueado porque o governo não estava mostrando o resultado final, porque estava havendo, ao contrário, aumento do desmatamento e vulnerabilização às populações amazônicas. C. Ao avanço da urbanização da região centro-oeste, cujo adensamento populacional expandiu o arco do desenvolvimento, não.
E alternativa E, ao desequilíbrio na relação população-território em função do ingresso desordenado de refugiados, como os imigrantes venezuelanos. A alternativa E busca colocar culpa no governo venezuelano nos problemas de desmatamento da Amazônia, o que não foi validado na Fundação Getúlio Vargas. Vamos ao nosso próximo tema, desigualdade, né? Então, a gente tem na Folha de São Paulo 2020 uma evidenciação da desigualdade na sociedade brasileira em termos de renda. Esse gráfico é bastante interessante porque ele mostra numa cronologia 4 países: o Brasil, a África do Sul, a República Sul-Africana, os Estados Unidos e a França. Nós temos 2 países, em especial a França, que avançou muito significativamente em estado de bem-estar social ao longo do século XX. Nós temos a República Sul-Africana, que viveu o regime de segregação racial legal do apartheid a partir da década de 1940 e até o final dos anos 1980. E vejam, por este regime, a população não branca da República Sul-Africana, a população nativa negra, fica proibida de, por exemplo, frequentar escolas. Né? Tem escolas para brancos e escolas para negros, comprar imóvel em um determinado bairro, né? Então, e assim por diante. Então, isso obviamente vai se desdobrar em uma desigualdade muito forte de renda entre brancos da República Sul-Africana e negros do país, tá certo? Mas vamos ver como é que vai avançar a questão da renda nesses países. No início do século XX não há tanta desigualdade de renda, disse aqui na Folha de São Paulo. 1920, a concentração de renda na África do Sul, no Brasil, nos Estados Unidos e na França estavam em patamares próximos nessa década de 1920. Mas chegamos à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é o ponto de inflexão, com o Brasil e a África do Sul aumentando a participação dos ricos, os Estados Unidos e a França tendo redução com destruição patrimonial e comercial. Gente, na verdade, a gente tem ao longo do século XX grandes eventos traumáticos como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, que não era espanhola, né, a Grande Depressão. Estes eventos contribuíram para a redução da desigualdade de renda em países de alto desenvolvimento socioeconômico. A guerra, por exemplo, especialmente na França, não é? As populações com baixa renda são afetadas, mas as populações que são mais afetadas no seu grande patrimônio são as populações que tinham mais recursos. Então eu tenho um grande diferencial frente ao restante da população porque eu sou um empresário industrial. A minha fábrica foi destruída na guerra. Então isso achata a desigualdade de renda na sociedade, é o que aparece aqui nessa segunda etapa do nosso gráfico. Pós-guerra, no pós-guerra, políticas sociais mantêm o equilíbrio da distribuição de renda nos Estados Unidos e na França. É o estado de bem-estar social, é a proteção social garantida pelo Estado, pelo poder público nos Estados Unidos e na França. Durante o apartheid cai a desigualdade na República, durante o apartheid cai a desigualdade na África do Sul devido às sanções comerciais e à crise econômica. Já o Brasil oscila, mas segue bem desigual. Está citando aqui a década de 1980 do apartheid, quando sanções internacionais vão afetar negativamente a elite branca do país, caindo no final do apartheid a desigualdade de renda entre essas populações. Década de 1980 em diante, a partir dos anos 1980, os Estados Unidos reduzem impostos dos ricos, fim do estado de bem-estar social, avanço do neoliberalismo. Concentram renda e se aproximam do Brasil. Com o fim do apartheid nos anos 1990, a África do Sul aumenta as exportações e a desigualdade. Então aqui a sugestão de que uma volta de normalidade econômica nos anos 1990 faz com que a elite branca do país, mesmo sem as restrições legais contra os negros, volte a se endinheirar frente ao restante da população. Já a França continua com seus índices relativamente, né? A França, né, aqui no final, ela continua com uma melhor condição de igualdade, mas avançará a desigualdade na França pelo também avanço do neoliberalismo eventualmente.
nós podemos ver não apenas a desigualdade comparada entre países, mas dentro do país Brasil, em relação a gênero e cor de pele do IBGE, tá certo? Né? Cor e gênero na renda. Segundo o nosso gráfico, e para 2020, nós temos mulheres negras recebem, em média, menos da metade do salário dos homens brancos. Então, discriminação homem-mulher na sociedade, discriminação contra o negro na sociedade. Um grupo extremamente vulnerável, então, as mulheres negras, 44,4% do salário pago em média para homens brancos. Taxa de desemprego entre as mulheres negras é o dobro da verificada entre os homens brancos. Entre as mulheres negras, representam 28% da população nacional, mas entre os executivos de maiores empresas do Brasil, a presença delas é minúscula. A presença é de 0,4% dos cargos executivos no país. Homem branco. O homem branco com nível superior ganha 45% mais do que um negro com o mesmo nível de instrução, com a mesma formação. População brasileira, mais da metade da população é formada por negros. Entre os 10% mais pobres, eles representam 75%. Entre os 10% mais ricos, eles são apenas 27%. Como então reduzir a desigualdade? A Folha dava algumas sugestões interessantes. Vamos começar por aqui. Aumento do imposto sobre herança de 4% para 25% ou mais. Então, aquela patética lógica meritocrática que nós já vamos criticar brevemente, aquela patética lógica meritocrática, né? Mas a gente tem uma taxação ridícula sobre grandes heranças no Brasil. Qual é o mérito que o herdeiro tem? Nenhum. Então, há um comprometimento social, né, que a pessoa utilizou para formar a sua grande fortuna. Quando essa pessoa morre, então uma parte significativa dessa grande fortuna é tributada pelo governo para voltar e gerar benefícios à sociedade que possibilitou a pessoa formar a sua grande fortuna. Isso acontece na França e nos Estados Unidos, mas no Brasil, não. Ainda mais, reduzir isenções ou deduções de imposto de renda. Então, vejam, eu tenho rendas média alta e eu vou fazer um tratamento dentário, eu pago o tratamento dentário. Eu pego as notas desse tratamento dentário e tenho isenção do imposto de renda. Agora, a pessoa pobre pode pagar esse tratamento dentário? Não. Então, na verdade, eu tenho um subsídio do governo, sendo que eu tenho uma renda média alta, para fazer o meu tratamento dentário e que o pobre não consegue ter. Ainda mais, criação de taxação sobre lucros e dividendos. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não faz taxação de lucros e dividendos das empresas. Mais subir a alíquota máxima do imposto de renda de 27,5% para 40% ou mais. Tributar mais a renda dos mais ricos, tributar menos a renda dos mais pobres ou não serem tributados. Isto é progressividade de imposto de renda. Temos ainda quem ganha mais paga mais, estabelecer imposto sobre grandes fortunas, em linha com o que a gente tinha colocado anteriormente, e criar taxas sobre lucros e dividendos. Distribuir a renda, garantir uma renda básica universal, mais do que Bolsa Família. Não é pagamento de renda apenas para os mais pobres. Isto cria o chamado estigma de pobreza. Então, quem recebe Bolsa Família? Apenas aquele que é declarado, que é indicado como pobre, como vulnerável na sociedade. Não, a ideia de renda como direito. Então, todos passam a receber renda básica. E claro, isso não eliminaria Bolsa Família, porque mesmo com renda básica pode haver grupos que são vulneráveis e demandem uma proteção específica como Bolsa Família. Criar auxílios complementares, como por exemplo, para famílias com crianças. Combater a evasão fiscal, controlar paraísos fiscais, fazer registro financeiro internacional. Gente, o pobre não consegue fazer evasão fiscal. Então, o pobre não tem conta no paraíso fiscal
nas Ilhas Caimã, tá certo? Então, através da evasão fiscal, se reforça a desigualdade de renda, ela tem que ser combatida. E políticas afirmativas, né? Estabelecer cota e incentivos para cota, incentivo e proteção social em diversas áreas e cargos para populações tradicionalmente discriminadas no Brasil, por exemplo, a reserva de vagas nas universidades para populações, né, egressas, para candidatos egressos do ensino público e distribuídos de acordo com a cor de pele da região segundo o censo do IBGE, tudo bem? E temos ainda o problema do trabalho não remunerado, né? E vejam, segundo os dados da Oxfam, trabalhadores domésticos, 90% não tem recolhimento de previdência social. Então vão se aposentar como? Né? É empregada doméstica, por exemplo. Então é pago previdência social? Não em 90%. Então ela vai trabalhar até morrer, tá legal? Mas cerca de 50% dos trabalhadores domésticos não tem proteção do direito de salário mínimo e mais de 50% não tem limite de jornada de trabalho. Só 1 em cada 10 trabalhadores domésticos tem proteção igual perante as leis trabalhistas em comparação com os trabalhadores de outras categorias. Então, o trabalho doméstico é um trabalho muito precário no que diz respeito à legalização, à proteção em instituições para o trabalhador, para o trabalho doméstico. Quem exerce esse trabalho doméstico? Né? Nós temos aqui 80% são mulheres, verificando novamente a discriminação de gênero na sociedade, tá certo? E aqui nós podemos dar uma pitadinha de Pierre Bourdieu, aqui nós podemos dar uma pitadinha de Gessé Souza. Aqui estou eu sou, digamos, um adolescente, eu tenho né, 17, 18 anos de idade e eu estou prestando os vestibulares, não é? E eu estou prestando os vestibulares, eu estou me esforçando bastante, eu estou estudando horas e horas do meu dia, tá certo? E trabalho aqui em casa, né, para minha família, minha mamãe contratou, né, uma moça que faz serviço de trabalho doméstico. Nessas condições, gente, nessas condições de péssima remuneração, de precariedade, né, de proteção em leis trabalhistas, tá certo? Essa moça tem 17, 19 anos de idade, tá? Essa moça é negra, tá certo? E ela também está prestando os vestibulares. Agora, quem tem mais chances de aprovação? Eu, que uso todo o meu tempo livre para estudar, ou esta moça, que tem pouquíssimo tempo livre porque ela tem que trabalhar e sem jornadas de trabalho bem definidas, né, em trabalho doméstico de péssima remuneração. Então, cadê aquela brincadeirinha da meritocracia? Será que os dois estão nas mesmas condições para entrar no exame vestibular, para passar no exame vestibular? É claro que não. E não apenas da moça que está prestando esses serviços mal remunerados, mal regulamentados. Isso acontece dentro da família. Então aquela situação que talvez vocês já tenham ouvido ou vivido, tá certo? Lá estão os filhinhos. Mariazinha, e a mamãe diz: Mariazinha, venha me ajudar a lavar a louça, tá legal? E ela reclama, ela critica, dizendo: mas por que o meu irmão Joãozinho pode ficar descansando e vendo TV, brincando na internet, e eu tenho que lavar a louça? Qual é a resposta óbvia da mamãe? Porque você é mulher. Ah, perfeito, perfeito. E qual é o desdobramento de ela ser mulher e ela ter que lavar a louça? Um deles está aqui, ó. Meninas realizam um grande volume de trabalho de cuidados não remunerados, de cuidado não remunerado, apresentam taxas de frequência escolar mais baixa que outras meninas ou que os meninos nesse caso, tá certo? Então nós passamos a ter uma desigualdade de gênero que é formada no próprio seio familiar, dentro da estruturalidade das diferentes modalidades de preconceito que aparecem na sociedade. Nós temos isso nas questões de vestibular. Por exemplo, aqui na questão da FUVEST 2022, tempo diário de trabalho tempo diário dedicado ao trabalho de cuidados. Quanto mulheres e homens gastam diariamente em serviços de cuidado remunerado ou não remunerado? É trabalho doméstico, tá certo? É lavar a louça e cuidar das crianças, mas que pode ser remunerado.
né? É uma babá contratada, tá certo? Pode ser não remunerado. É a Mariazinha tendo que lavar a louça e o irmãozinho dela fica descansando, tá certo? Nós temos então as regiões do mundo em geral: África, Américas, países árabes, Ásia Pacífico, Europa e Ásia Central. Aqui é a referência bibliográfica, OIT, Organização Internacional do Trabalho, né? Aqui nós temos para as mulheres, mais clarinho trabalho remunerado, mais escurinho trabalho não remunerado. Para os homens, mais clarinho trabalho não remunerado. Para os homens, trabalho não remunerado, mais escurinho, tá certo? O que a FUVEST queria deste gráfico? Conforme definição da Organização Internacional do Trabalho, OIT, o trabalho de cuidado envolve dois tipos de atividades: as diretas, como alimentar um bebê ou cuidar de um doente, e as indiretas, como cozinhar ou limpar. O gráfico representa a desigualdade de gênero do trabalho de cuidado no mundo, expressa pela diferença entre homens e mulheres quanto ao tempo e à remuneração. A partir dos dados apresentados, é correto afirmar que as regiões com maior e menor desigualdade são, respectivamente, e a FUVEST sugeria, alternativa D de dado. A chave de resolução está aqui no final do enunciado e na identificação de que no continente americano a diferença de trabalho não remunerado de homens para mulheres é a menor que existe entre as áreas consideradas, enquanto nos países árabes a diferença de trabalho doméstico não remunerado é a maior entre todas as áreas que foram identificadas, tá certo? Alternativa D. Nós tivemos no tema preconceito, no tema racismo, preconceito, né, um aspecto bastante interessante que foi produzido aqui no Brasil há alguns anos. Em 2011, se eu não me engano, nós tivemos a Caixa fazendo uma propaganda dos 150 anos de fundação da Caixa, e nessa propaganda ela fez uma homenagem a um ilustre cliente da Caixa, Machado de Assis. Numa superprodução, o comercial ficou com uma qualidade técnica fantástica, não é? Nós temos uma ambientação do Rio de Janeiro do início do século XX e o famoso escritor, né, chegando à agência bancária, onde ele é correntista, para fazer um depósito bancário. A superprodução foi fantástica, né? Não houvesse um pequeno problema na superprodução, né? O ator que fez Machado de Assis. O escritor era negro, né? Eles colocaram um branco. Desculpem a minha risada Joker, tá legal? A minha risada nervosa. É uma situação desesperadora uma coisa como essa, tá certo? Não foi a única vez que isso aconteceu na história. Segundo a UERJ 2022, em 2002, os restos mortais do escritor Alexandre Dumas, falecido em 1870, foram enterrados no Panteão, mausoléu do Estado francês. O autor dos clássicos Os Três Mosqueteiros e o Conde de Monte Cristo foi colocado em uma cripta ao lado de figuras históricas tão importantes quanto ele, como Victor Hugo e Voltaire. O presidente, à época, Jacques Chirac, declarou que foi reparado o erro contra o escritor, que pensou a frase "um por todos e todos por um", uma das mais brilhantes da literatura. Embora fosse negro, o autor foi representado inúmeras vezes como um homem branco, algo que já aconteceu e continua acontecendo com figuras históricas negras, como o nosso Machado de Assis, né, como figuras históricas negras em pinturas, desenhos ou até mesmo no cinema. No filme L'Autre Dumas, O Outro Dumas, de 2010, o ator Gérard Depardieu, loiro de olhos azuis, foi chamado para interpretar o romancista francês. Ironicamente, o filme se chama O Outro Dumas, né? Porque esse é Alexandre Dumas. E esse deve ser algum outro Dumas, né? Loiro de olhos claros, tá certo? A partir do texto, a demora no reconhecimento do escritor Alexandre Dumas teve como razão a persistência do preconceito.
Redução da intolerância, óbvio que não. Atenuação da discriminação, tal qual a alternativa A. Continuidade do supremacismo, não é exatamente esse o tema, mas não é o supremacismo, mas meramente o preconceito que estruturalmente e inercialmente se mantém na sociedade. Ainda a UERJ é um vestibular de altíssima criticidade, os temas das questões da UERJ são excelentes. Né? A UERJ colocaria em 2022 o zoológico humano de Tervuren, na Bélgica, para a Exposição Internacional de Bruxelas, que ocorreu em 1897. O rei Leopoldo II mandou construir o Palácio Colonial, atual Palácio da África, em Tervuren. As salas de exposição do palácio abrigaram animais, objetos etnográficos e artísticos congoleses, além de produtos econômicos congoleses e europeus. Outras atrações também foram instaladas em Tervuren: um monotrilho, um hipódromo, um velódromo e um campo de esportes. 3 aldeias cercadas foram criadas na cidade, duas Bangala e uma Mayombe. Um total de 267 homens, mulheres e crianças congoleses foram forçados a ocupar essas aldeias. Havia uma 4ª aldeia, a vila de Gizengen, em homenagem à localidade onde o abade Van Impe educou jovens congoleses. Esse abade queria mostrar e divulgar sua obra, provando que era possível educar os colonizados. Na Exposição Internacional de Bruxelas, foram apresentados os resultados das ações imperialistas do governo belga na região do Congo no decorrer da segunda metade do século XIX. E nós temos aqui uma representação fotográfica da aldeia que foi criada na exposição e ocupada forçosamente por populações que foram trazidas para essa exposição. A partir da análise do texto e da fotografia, a concepção que orientou essas ações e um de seus efeitos para a população congolesa da época estão indicados respectivamente em etnocentrismo e aculturação, tudo bem? Etnocentrismo, então os europeus se colocando como centrais, como os valores mais importantes ou os únicos valores possíveis da sociedade. Etnocentrismo. E a aculturação, o processo, portanto, de perda da cultura, né, por parte de um determinado povo que tem o processo de assimilação a outra cultura. Não pode ser globalismo e discriminação. Não tem um viés ligado à globalização ou a globalismo, esse processo que está ilustrado no texto base. Alternativa C, colaborativismo e racialização. Também não há qualquer colaboração, porque não há isonomia, ao contrário, etnocentrismo. Evolucionismo e miscigenação, também não. Tudo bem? Ficamos então com B. E quando acontece de o racismo ser espacializado? Nós vimos na questão anterior o apartheid, nós vimos nos gráficos anteriores o apartheid. Nós temos então nesse caso a espacialização do racismo na sociedade, o que foi tematizado na questão da UERJ em 2021. A África do Sul comemora, em 11 de fevereiro de 2020, o 30º aniversário da saída de Nelson Mandela da prisão. O dia 11 de fevereiro de 1990 sempre será lembrado como um dos mais memoráveis da história do mundo, não apenas da história da África do Sul. O dia em que Madiba foi libertado, foi o dia em que todos sabíamos que o apartheid estava morto, disse o atual presidente Ramaphosa à multidão que se reuniu para ouvi-lo. Mas nós temos isto, gente. Perto de Joanesburgo, uma autoestrada separa duas comunidades contrastantes. O bairro burguês majoritariamente branco de Primrose e a povoação Macauzi, onde os mineiros desempregados se apropriaram de terras na década de 1990. Quase todos os seus moradores são negros. A UERJ colocava: há 30 anos, a libertação de Nelson Mandela
na África do Sul, significou que o regime do apartheid estava morto, conforme reportagem. Na atualidade, a fotografia aérea de logradouros da cidade de Joanesburgo representa a seguinte herança desse regime: permanência da segregação espacial. É quando então o racismo se manifesta no espaço geográfico, com áreas de apropriação de populações brancas ricas, áreas de apropriação de populações pretas pobres, né, algo inercial ao regime do apartheid e a manutenção do racismo, inclusive na sua perspectiva estrutural na sociedade da República Sul-Africana e aqui no Brasil também, na medida em que a maior parte das populações dos aglomerados subnormais do IBGE, chamados vulgarmente de favelas, são populações pretas e pardas. Não pode ser rigidez do planejamento urbano, modernização do transporte público e nem apropriação e manejo ambiental. E se o racismo se torna sistematizado politicamente? É uma pergunta análoga, né? Aqui a gente já fez acerca do cinismo. Tá? Nós temos a filosofia cínica de Diógenes na antiguidade, não é? E aquela passagem atribuída a Diógenes e Alexandre o Grande, né? Alexandre sabendo do grande filósofo, né? E ao encontrá-lo disse a ele: o que você deseja? Eu sou Alexandre o Grande e eu vou te dar tudo o que você quiser, tá certo? E Diógenes respondeu a Alexandre, que estava diante do sol e sombreando ele: devolva o meu sol. Só isso. Devolva o meu sol. O cinismo, como um recurso de denúncia da desigualdade, de exposição e ridicularização da apropriação ilegítima do poder. Mas e quando o cinismo se torna parte do poder? Então nós temos a total incapacidade de criticar, a total incapacidade de combater o poder, porque ele é cínico com a própria situação de desigualdade. Então nós temos a razão cínica de Peter Sloterdijk, nós temos a formação estrutural cínica da sociedade contemporânea. Mas não é o cinismo que se tornou estrutural, o racismo se tornou estrutural. E, portanto, nós temos uma política racista do fascismo, ou mais explicitamente do nazismo no início do século XX, mas reapropriada pela extrema-direita no final do século XX e agora no século XXI, como é tematizado pela UEL em 2021. Leia a charge e o texto que segue. Na charge nós encontramos Donald Trump e políticos de extrema-direita da Europa, todos reproduzindo, parafraseando a colocação de Donald Trump, America First. Né? Então, Reino Unido em primeiro lugar, né? Bélgica em primeiro lugar e assim por diante. As experiências políticas ocorrem principalmente a partir do Estado-nação. No entanto, há muito tempo seus contornos se inscrevem também em movimentos e articulações que extrapolam suas fronteiras, conforme sugere a charge. Nos últimos anos, por exemplo, movimentos, líderes e governos de extrema-direita deram sinais de ascensão em todo o mundo. Donald Trump nos Estados Unidos, Viktor Orbán na Hungria, Marine Le Pen na França, Matteo Salvini na Itália, Norbert Hofer na Áustria. No caso dos governos, com esse perfil, nota-se que em sua atuação política empregam estratégias notavelmente semelhantes. Né? Trata-se de como morrem as democracias, como as democracias morrem. E Orwell queria, considerando algumas das formas de poder e dominação presentes no recente cenário político norte-americano e europeu, assinale a alternativa que apresenta corretamente procedimentos que compõem algumas dessas estratégias. Orwell dizia: tendência a posições autoritárias e acentuada retórica anti-imigração, inerente então a uma política racista, fascista ou nazista do início do século XX e da extrema-direita na atualidade. Não pode ser defesa da imprensa escrita tradicional com repúdio ao uso de redes sociais, é o oposto disso na veiculação de notícias falsas, de fake news na atualidade. Na alternativa C, forte apoio estatal a refugiados e rechaço às teses
antiglobalistas, é o oposto disto, é uma crítica à globalização neoliberal, né, a partir da falência, a partir das contradições desta globalização neoliberal e apoio estatal contra o acolhimento de refugiados. Na alternativa D de dado, valorização dos direitos humanos e estímulo aos movimentos de minorias raciais e sexuais, o oposto das duas partes da alternativa. E na alternativa E, denúncia da intolerância étnica e apego a uma pauta de valores progressistas baseados na ciência. É só nós lembrarmos do negacionismo da extrema-direita, de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, agora durante a pandemia de Covid-19, com a ciência preconizando, por exemplo, o distanciamento social e paralisação temporária de atividades econômicas, que era criticado, medidas que eram criticadas por Jair Bolsonaro aqui no Brasil, por Donald Trump lá nos Estados Unidos. E, finalmente, a nossa questão 21 da UERJ 2021. Na Idade Média, as cidades-estado italianas lideravam a revolução comercial europeia com inovações nas áreas de finanças, intercâmbio e tecnologia. Então, algo estranho aconteceu. Em 1264, por exemplo, a população da cidade de Ferrara decretou que o magnificente e ilustre Lorde Obiso será dirigente, regente geral e permanente soberano sobre a cidade. Repentinamente, uma república votou para que ela mesma deixasse de existir. A república votou para ela deixar de existir, para ter um único governante perpétuo na cidade. Continuando, as instituições da Itália medieval sucumbiram ao que chamamos agora de populismo, uma estratégia excludente e anti-elitista para criar uma coalizão dos descontentes. O método é excludente porque ele se baseia em uma definição específica de povo, cujos interesses devem ser defendidos não apenas da elite, mas de todos os outros, disse o nosso texto base da UERJ. O processo descrito no texto pode ser associado a uma tendência atual de enfraquecimento dos regimes democráticos. Essa tendência está anunciada na alternativa A, retrocesso do pluralismo social, gerando o aumento da intolerância, né? Como vimos na questão anterior, né? Trata-se do racismo intrínseco ao pensamento de extrema-direita, que é intolerante frente aos estrangeiros, manifestando xenofobia, mas que tem determinadas raízes nacionais, regionais, étnicas na própria sociedade, se manifestando também preconceituosa e violentamente contra aqueles que não participam deste enraizamento na própria sociedade. Por exemplo, os judeus na Alemanha nazista, por exemplo, negros, homossexuais, mulheres, numa sociedade que é misógina brasileira, numa sociedade que é racista brasileira, numa sociedade que é aporofóbica, que discrimina os pobres aqui no Brasil. Vejamos B de bola. Esvaziamento do poder presidencial causando descentralização de gestão. Aconteceu o contrário disso, né? Então nós temos o reforço de um único governante na lógica, né, do processo histórico na Itália, né, ilustrado no texto, e no populismo da atualidade. Na alternativa C, desvalorização da identidade nacional, produzindo a negação do patriotismo. O populismo de extrema-direita faz o oposto, se vale de valores nacionais para gerar exclusão externa contra o estrangeiro e interna contra diferentes grupos de oposição. E na alternativa D, limitação da propriedade privada, provocando o fortalecimento do sindicalismo, também não tem nenhuma relação. Então era isso, gente. Passei então 21 questões para vocês e alguns temas importantes. Se alguém tiver algum problema em relação a qualquer um destes temas ou qualquer outro, né, em relação aos exames vestibulares, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.